Agora falando um pouquinho sobre esse impacto aí desse cenário de guerra para as empresas small caps, né, que são aquelas empresas listadas com capital aberto na bolsa e que têm valor de mercado entre 200 milhões e 2 bilhões de reais. As small caps e as empresas de tecnologia, em especial as small caps de tecnologia mesmo, assim, elas vão ser muito mais afetadas, porque quer queira ou quer não, a small cap ela tem já uma tendência de volatilidade maior, né, por ter ali um capital já menor, ou seja, como que você avalia esse cenário, principalmente para as empresas de tecnologias small caps? Me preocupa muito a questão das small caps, da necessidade de financiamento de suas operações. Durante muito tempo, e quando a gente também fala nas algumas fintechs que estão operando no mercado já, me preocupa o tempo de maturação da criação de base de clientes para faturamento, para resultado de lucro. Para essas empresas, eu acho que a situação vai ficar mais difícil. O mercado está pagando na renda fixa valores já bastante altos, IPCA mais 6, IPCA mais 7, já tem gente pagando IPCA mais 8. Então, essas empresas podem ter dificuldades em se refinanciar, tanto com operações de debêntures, quanto no próprio abertura de capital, com a colocação de mais ações na bolsa. Então, isso é uma situação bastante complexa. Para o setor financeiro, principalmente para as empresas financeiras desse setor, é uma situação difícil, porque o funding ficou muito caro. Os grandes operadores financeiros já tinham uma capacidade de colchão de estrutura mais fácil para operar em mercados em que a inflação é bastante alta. Entretanto, aquelas empresas que estão com uma operação de caixa mais tranquila, que tem uma geração de caixa contínua, essas talvez passem por esse momento de uma maneira mais fácil. Agora, aquelas que estão ganhando base de clientes e com a geração de caixa pequena ou no prejuízo e entrando com mais investimentos, essas sim vão passar por momentos complicados. Eu acho que a gente vai ter um momento também para small caps de consolidação de setores dessas empresas, talvez a gente vai ver alguns tipos de fusões, porque a volatilidade dentro do mercado financeiro brasileiro vai ser alta. Por outro lado, tem uma certa oportunidade. Como investidores estão retirando muitos recursos da Rússia, é como se na cesta, no pool de investimentos financeiros, quando a gente fala em emerging markets, a gente tira a Rússia da cesta e aí sobra mais recursos para o Brasil, sobra mais recursos para México, Colômbia. Então, de uma certa maneira, a gente vê o investimento entrando na Bolsa e pode ser atraído por essas small caps na perspectiva de lucros futuros, não agora, logo depois do período de eleições. Então, também tem essa oportunidade de como essas empresas vão conseguir se posicionar para atrair recursos que iriam para empresas russas e para o leste europeu e também para o leste europeu como emerging markets, mas não irão pela questão de risco geopolítico. Dentro desse contexto, acho que abriu nas últimas semanas uma porta para todos os gestores de empresas de mercado em bolsa brasileira. Nos Estados Unidos isso já existia, no Brasil praticamente era inexistente, que é a possibilidade de você ter profissionais de mercado, especialistas em análise geopolítica e geoeconômica, como os aspectos de guerras e de conflitos, de sanções e outros aspectos internacionais vão interferir positivamente ou negativamente dentro do seu negócio. Antes dessa situação na Ucrânia, era como se não fosse relevante esses aspectos geopolíticos para as empresas brasileiras. E hoje é importante que os players tenham uma visão clara de médio e longo prazo, o que está acontecendo no mundo e como isso vai afetar diretamente os seus negócios, a sua captação de recursos no Brasil, principalmente as small caps, que têm mais dificuldade no setor brasileiro.